Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Antes de começar a nossa oração hoje, eu quero avisar vocês que no dia 28 vai ter café filosófico. Eu só vou pedir desculpa pela falha, porque eu não lembro o tema, tá? Eu vi hoje a divulgação, não lembro o tema, mas depois a gente pode estar informando certinho. O tema é um evento gratuito, começa às 15 horas e aí tem as pessoas falam sobre o tema. Para quem nunca veio, a gente escolhe um tema todo mês, fala sobre ele e aí tem um certo debate aberto para tirar dúvidas e não tem custo. Então contamos com a presença de vocês, tá? Vamos lá, gente. Então começamos a domingueira hoje aqui, firmes e fortes. Vou pedir a todos que fechem os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, agradecendo pela semana que tivemos, pela saúde dos nossos familiares, amigos, pelas pessoas que fazem parte da nossa vida, nos acolhem. Agradecemos também pelo Senhor nos permitir estar aqui no dia de hoje, com o coração aberto para receber os ensinamentos dessa manhã. Agradecemos pela chuva, pelos dias felizes, pela semana em calmaria. Obrigada, Pai. Continue presente em nossa vida durante a semana, todos os dias, renovando a nossa fé. Mentores da casa, que a nossa amiga Cris hoje tenha todo o apoio para discorrer sobre o tema e que todos possamos assimilar da melhor forma possível. Assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Bom dia. Hoje, então, vamos continuar o livro, o estudo, sobre os prazeres da alma, de Hamed. É um livro maravilhoso. E aí caiu para mim o título, Autoconhecimento. E eu pensei, poxa, justo esse título, porque é muito difícil esse título, né? Parece uma coisa simples, mas sabe quando a gente... Vamos fazer um exemplo de coisas de casa. Sabe quando a gente fala, vou fazer uma receita, aí você abre um caderno de receitas e fala, qual delas? Então, qual linha pegar dentro do autoconhecimento? Tem muita coisa, né? Mas, assim, o que a gente pode começar a pensar? Que o autoconhecimento seria a verdadeira chave para todo o processo de mudança que a gente deseja. Começa no autoconhecimento. Então, definitivamente, todos os caminhos que o espírito decide percorrer, daqui para frente, vai depender do autoconhecimento. É o início da nossa verdadeira transformação, Então, por isso que esse tema ele não se esgota. E se vocês colocarem no YouTube, vocês vão ver que tem um monte de palestras, palestrantes, tem uma série de livros que falam sobre esse assunto. E claro que Hamed abordou 2 capítulos desse livro para falar sobre isso e nos ajudar a refletir. Que é uma proposta que segue há muito tempo, tanto que se a gente for pegar lá no oráculo de Delfos, lá na Grécia, 2.500 anos atrás, está lá, conhece-te a ti mesmo. Começa lá. E se a gente for pegar, ou então, mais ainda, a tradição hindu, do Ramayana, o Mahabharata, está lá também, mais de 5.000 anos, o processo da orientação. Conhece a ti mesmo. E aí a gente está aqui em 2023 tentando entender um pouquinho mais sobre essa proposta. E aí a gente pode imaginar então, constatando, olhando para o mundo, que tudo está do jeito que está, porque realmente nós não nos conhecemos. Então todos os problemas que existem de todas as espécies dentro dos relacionamentos, eles só ocorrem porque não há o autoconhecimento.
né? Então, o orgulho e o egoísmo, né, quando a gente pega o Evangelho, que diz, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que a base de todos os problemas que existem no mundo repousa no orgulho e no egoísmo. E o orgulho e o egoísmo, eles ganham força, né, e se propagam com facilidade, justamente porque não há autoconhecimento dos indivíduos que vivem aqui. Só que a grande questão é, por onde começar? E como começar? Como que a gente começa esse processo? E por onde a gente começa esse processo? E aí que está a grande dificuldade. Então, se hoje estamos em torno de 8 bilhões de pessoas nesse planeta, encarnados pelo menos, né, existem 8 bilhões de formas diferentes de autoconhecimento, né, porque é um processo individual, não é uma ferramenta, uma coisa pronta, que a gente segue uma cartilinha, um script. É um processo interno de percepção, de contato consigo mesmo, com o que tem lá dentro. Agora, o que tem lá dentro são coisas únicas. Então, mas para não criar um clima de desânimo, né, ou seja, sobre esse assunto, uma sugestão seria assumindo de uma forma sentida, e esse sentido é no sentido de dar significado, de que nós somos seres humanos imperfeitos. Começa tudo daí, né, no meu ponto de vista, claro. Né? Ou seja, então no momento que eu olho para mim e falo, eu sou imperfeita, então eu já não estou criando uma expectativa ou uma imagem de que sou boazinha, de que eu estou certa, de que eu tenho razão. Não, eu me afasto desse processo, entende? E vou olhar para o que tem aqui dentro, sem críticas, sem condenações, sem julgamentos, ou seja, eu vou me ver dentro de mim o que existe. Então, o que significa, né, essa coisa de que somos imperfeitos? Que todos nós, sem exceção, encarnado, desencarnado, todo mundo que está nesse planetinha, carrega uma série de conteúdos internos que precisam ser educados. É só isso. E esse processo de educação ocorre de uma maneira muito lenta, né? Ele é gradativo e não se extingue em uma vida só. Então nós vamos ter várias e várias vidas, justamente porque é muita coisa para pôr ordem dentro da gente. Então todo conteúdo que ainda não veio à luz da consciência vai permanecer dentro de nós aguardando seu tempo de vir à tona. Então todo conteúdo que não foi percebido pela minha consciência, ele está vivo dentro da gente. E aí onde que ele fica? Aí existe um termo muito conhecido chamado sombra, né? A sombra seria um território que nada mais é que é um local onde aguarda, que deposita todas essas coisas que não estão à luz da consciência. Então tudo aquilo que eu não coloquei em luz permanece à sombra, permanece nesse campo, dentro da gente. Então esse grande depósito, lá dentro existem tantos conteúdos, entre aspas, bons e maus, estão lá dentro. Né? Que a gente tem uma ideia meio ainda negativa, né, de achar que sombra é sombrio. Não, sombra é só o que não foi visto mesmo, é só o que está escondido. Tá? E quando a gente vai, e esse submundo, né, que está dentro da gente, ele está vivo, ele pulsa, e o nosso comportamento, a nossa existência reflete esses conteúdos que estão lá dentro. Então não são coisas desconectadas, muito pelo contrário. A grande maioria das coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, aí pelo menos uns seus quase 100%, vem de determinações desse lado de sombra, dessas coisas que são desconhecidas. E aí então o que acontece? Todos esses conteúdos, eles nos direcionam, nos comandam e muitas vezes nos controlam. E aí pela falta da lucidez nossa, né, de conhecimento, a gente se vê preso, escravizado a esses conteúdos que nos são desconhecidos. Então a proposta do autoconhecimento é levar luz, no caso consciência, para esses conteúdos, né, para que a gente possa assumir definitivamente a nossa condição de autonomia e liberdade. Então quando, Hamed ele diz, né, quando o espírito com E maiúsculo, né, ele assume o seu mundo interno, ele não vai ser mais levado ou dominado pelo seu mundo interno. E esse processo leva milênios, então a gente não deve ter pressa, né? Mas também a gente não precisa se acomodar, né? Então a gente deve apenas seguir um ritmo. Tá? Então tem uma outra frase, né, de Santo Agostinho, que ele falava o seguinte, né? Conhece-te, aceita-te e supera-te. Né? Essa é a proposta. E ele também dizia que não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Né? Então assim,
Até porque, se a gente for pensar, a paciência como virtude integral, inteira, também faz parte da nossa sombra. Né? Então, assim, lá dentro da sombra não tem só conteúdos traumáticos, doídos, ou aquilo que a gente olha, o orgulho, o egoísmo. Não, também está a sabedoria, está a paciência, está a tolerância, no sentido daquilo que a gente vai ser um dia. Entende? E por que o autoconhecimento é importante? Né? Porque o ser humano ele espelha no mundo o seu mundo interno. E o mundo interno meu vai ser caótico porque não tem consciência dele. Logo, as formas que eu vejo aqui fora vão ser caóticas também. Tá? Então, tentando simplificar, dentro do ser humano existem uma série de aptidões para serem desenvolvidas, como, por exemplo, tolerância, paciência, respeito. Todo mundo carrega isso dentro de si. Tá? Dentro da gente existe uma série de emoções e sentimentos que precisam também serem desenvolvidas, como o amor, a alegria, a esperança. E tem também as emoções e os sentimentos que precisam ser educados, como o medo, a raiva, a tristeza. Dentro do ser humano existem virtudes para serem elaboradas, aperfeiçoadas, como a fraternidade, a justiça, a bondade. Dentro da gente existem hábitos para a gente modificar. Né? Então, os hábitos, às vezes, de criticar, de mentir, de condenar, de julgar. Dentro do ser humano tem as crenças, as leis internas, e essas são as que mais dão problema normalmente, né, que precisam de ajustes, que é tudo aquilo que a gente acha que é bom, errado, certo, errado, né, ruim, feio, bonito. Né? Então, assim, essas leis internas, elas também movimentam o nosso comportamento. Né? E dentro da gente existem conteúdos que devem morrer, né? Como, por exemplo, o orgulho e o egoísmo. Porque do orgulho e egoísmo que desencadeiam todas as outras, a prepotência, a arrogância, a vaidade, o melindre, e aí por fora. Tá? E essas coisas todas que eu falei é o que nos domina lá dentro do nosso inconsciente. Né? E no comportamento do mundo, né, a gente se comporta no mundo conforme essas coisas. Então, por essa razão que a chave real da nossa mudança é o autoconhecimento. Quando eu olho para essas coisas dentro de mim, eu começo a compreender por que eu estou me comportando do jeito que eu me comporto, por que eu penso do jeito que eu penso e por que eu sinto as coisas do jeito que eu sinto. Olhando para mim, eu paro de delegar a responsabilidade da minha existência ao outro ou ao mundo. Eu existo da forma que eu existo porque eu não me conheço. E por não me conhecer, eu não reconheço o que é meu aqui dentro. E aí eu falo que é do outro. Então, por isso que Hamed ele chama a atenção que todos os problemas de relacionamento, para ele é todos, sem exceção, começam por causa da falta do conhecimento. Então é aquela coisa, eu falei o que eu falei, mas porque o outro falou não sei o que, aí eu respondi. Ou então é aquela coisa, eu fiz o que eu fiz porque fizeram para mim, porque o outro não sei o que. Então a gente tem esse movimento de sempre jogar e transpor. E na verdade eu fiz porque eu fiz, é meu, né? Não é consequência do externo. Né? A gente sempre tem escolha. Então, Hamed ele fala, né, abrindo aspas, não percebemos de forma lúcida essa área oculta e profundamente influente que existe na nossa intimidade e projetamos lá fora, nos outros do mundo, a negação da nossa sombra. Faz com que abominemos as deficiências alheias, evitando vê-las em nós. Também atribuímos aos outros os nossos potenciais que não foram desenvolvidos, fazendo deles nossos heróis ou gurus. E a sombra sempre surge no nosso cotidiano. Então, o que ele quer dizer com isso? Que muitas vezes tem os dois caminhos, ele trouxe aqui, né? Quando a gente admira muito uma pessoa e fala, nossa, aquela pessoa ela é responsável, ela é, de repente, tão disciplinada, né? Ela é uma pessoa com tanto conhecimento, com tanta informação, a gente está projetando também aquilo, potenciais que nós também temos. Também podemos ser disciplinados, também podemos adquirir conhecimento, né? Também podemos desenvolver esses atributos, né? Mas também tem o outro lado negativo, quando a gente olha e fala, nossa, aquela pessoa é corrupta, aquela pessoa não presta, aquela pessoa é errada, né? Esses conteúdos de ser errado, a corrupção e tudo mais, também habita aqui dentro, né? Talvez não com aquele tema, mas vai aparecer com outro tema, certo? Então, assim, é esse convite, né, de olhar para o nosso cisco, né, e não olhar para a trave. Né? E, aliás, uma das grandes forças que criam, Hamed chama atenção para isso, no segundo capítulo que ele fala sobre autoconhecimento, ele
Ele diz que uma das grandes forças que fazem com que exista uma separação entre eu e o mundo é a falta do autoconhecimento. Então ele fala o seguinte, que a falta do autoconhecimento fortalece a ideia de eu e o outro. Ele fortalece, cria e fortalece na gente o conceito de separatividade. Então é aquela coisa do eu não faço isso, o outro faz. Eu não sou como ele, eu sou diferente. Ele tem aquilo, eu não. Né? No lugar dele eu agiria de uma outra forma, ou então eu não sinto isso dentro de mim. Né? Eu já conversei com pessoas, né? Eu lembro de um moço que uma vez falou para mim, não, mas eu não sinto raiva. Eu pensei, nossa, né? Como é possível? Né? Me ensina, quase que eu falei, como você pode, né? Mas assim, eu não sinto, eu não tenho isso dentro de mim, mas o outro tem, né? O outro age, o outro sente, né? E eu não. Esse é o conceito de separatividade que ele está querendo dizer, tá? Então existe o eu em um patamar e o outro em outro patamar. Né? E aí realmente nos questiona, onde fica a unidade nisso? Né? Onde está um só rebanho de um só pastor, quando a gente cria esse conceito de separatividade? Então, quando a gente carrega o sentido de que nós somos iguais, né, porque estamos no mesmo patamar evolutivo, então nesse ponto nós somos iguais, e que todos nós enfrentamos os mesmos desafios, que é o processo de educação interno, né, a gente pode começar a ser mais humano, mais sensibilizado em relação ao outro. Né? Então a gente vai saber finalmente fazer aquilo que Paulo de Tarso já havia sugerido, né, que é o condenar a ação, mas não o indivíduo. Né? E é uma coisa muito difícil fazer isso, né? Porque o indivíduo é irmão, é um ser humano que está tão perdido, tão no mundo caótico, tão dentro da falta de autoconhecimento quanto eu. Né? Só que ele está fazendo coisas e eu estou fazendo outras. Então a gente condena a ação, né, dos crimes, vamos dizer assim, não o ser humano. Então a ação é errada, não é que o ser humano é errado, a ação é. A ação é inadequada. Então ele fala assim, né, que a gente vai conseguir respeitar mais o ser humano falho que cometeu uma ação errada quando a gente tirar esse conceito de separatividade, de achar que nós somos melhores que os outros. E a gente só vai somente nesse conceito, né, que a gente consegue dar esse passo, né, porque sem o autoconhecimento a gente não vai conseguir chegar nisso, porque essas informações elas ficam racionais, a gente tem que sentir. Né? Então Irmã Sinufo que falava muitas vezes que às vezes leva mais de 1000 anos para uma informação sair daqui e vir para cá. Né? Ela fala. Então a gente tem que ter esse tempo de paciência, né? Porque o conceito da separação ela dificulta a percepção de diferentes aspectos evolutivos em nossa intimidade, diz Hamed. E aí o amigo continua, né? Ele fala, ao aceitarmos a unidade, começamos a dar fim à nossa rivalidade com nós mesmos e com os outros. Ficamos a favor da nossa realidade, ao invés de hostilizá-la. Então, no meu dia a dia, se dependendo da situação, vamos supor que eu responda, sei lá, meio secamente a alguém. Se eu tiver o hábito de começar, mas por que eu falei aquilo? Mas o outro, ela foi grossa comigo. Não, ela agiu do jeito dela. Por que eu reagi desse jeito? Né? O que me fez, de repente, de tantas possíveis palavras que eu poderia ter falado, por que eu escolhi aquelas? E por que eu senti o que eu senti? O que é isso que eu senti? Eu fiquei com raiva, fiquei brava. Por isso que eu fui seca. E essa braveza veio da onde? Do meu orgulho, da minha vaidade, da minha prepotência, da minha arrogância, da onde veio? Se a gente começa a estabelecer esses diálogos, essas conversas com a gente está dentro do processo de autoconhecimento. Claro que a gente não vai ter todas as respostas para tudo, né? Mas a gente está tentando, por isso que eles falam, paciência leva tempo, né? Não é em uma vida só, né? Mas vamos fazer a nossa parte. Então tem um conceito, né, que é atribuído a um filósofo chamado Soren Kierkegaard, que ele diz, eu falo muito disso, né? Ele fala assim, a maturidade e a capacidade de assumir a responsabilidade pelo que você fez, sentiu e pensou. Isso seria a maturidade. Então eu assumo a responsabilidade que tudo que eu faço, tudo que eu penso, né? E tudo que eu sinto. É minha responsabilidade isso. Então o outro pode ser agressivo, pode ser estúpido, o outro pode pisar no meu pé, o outro pode me fechar no trânsito. Esse é o problema dele. Eu não tenho que dar respostas ao comportamento do outro. Eu
Então Hamed, ele fala, eu até trouxe um livro para isso, para ler para vocês alguns exemplos que ele diz, vou tirar o óculos, já vi. Ele fala o seguinte, né, que descobrimos o quanto o nosso eu oculto está em plena atividade quando rimos exageradamente de uma pessoa que escorrega na rua, ou se equivoca diante de uma palavra, ou mesmo quando ela sofre algum tipo de comparação sarcástica com um ponto censurado do seu corpo. A gente acha graça nesse tipo. Isso é nossos conteúdos sombrios que estão vindo à tona, né? A nossa área da sombra, né, ela atua de uma forma imperceptível nas nossas ações e atitudes. Geralmente é essa área que participa das nossas supostas brincadeiras, também entre aspas, e influencia com precisão o tipo de palavras engraçadas e picantes que devemos usar nas piadas chulas, nas expressões maliciosas e zombeteiras. A mensagem subliminar desse nosso mundo oculto aparece quando nos horrorizamos com o comportamento sexual das pessoas, quando recriminamos e discriminamos cruelmente raças, credos ou qualquer outro grupo de minoria. O desconhecimento da nossa vida inferior profunda nos conduz ao vale da incompreensão dos nossos sentimentos para com nós mesmos e para com os outros. Projetamos a nossa sombra quando pegamos alguém para Judas, quando denegrimos e julgamos a sexualidade alheia, sem nos dar conta dos nossos próprios conflitos sexuais. Ela não somente se manifesta no indivíduo, né, mas pode se exprimir no corpo social inteiro, nas perseguições raciais. Aí ele cita o nazismo, o apartheid e tantas outras, e nas chamadas guerras santas ou religiosas. Em outras circunstâncias, na repugnância e no ódio visivelmente explícito e sem controle, revelado por meio de palavras e gestos violentos. Na aversão ou irritabilidade diante de certas postagens publicadas, nas atitudes de cinismo e nas mais corriqueiras situações e acontecimentos da vida social. E também nas projeções satíricas ou maliciosas em presença de pessoas consideradas diferentes. Já é tempo de não mais apontarmos o cisco no olho alheio. E aí ele continua, né? Nossos piores inimigos ou adversários estão dentro de nós e não fora. É imprescindível nos reconciliarmos com os opositores íntimos, ou seja, enxergar com bastante nitidez o nosso lado escuro, para atingir a tranquilidade de espírito. Não somos necessariamente aquilo que parecemos ser. O autoconhecimento é a capacidade inata que nos permite perceber de uma forma gradativa tudo o que necessitamos transformar e, ao mesmo tempo, amplia a consciência sobre nossos potenciais adormecidos, a fim de que possamos vir a ser aquilo que somos em essência. Esse é o primeiro capítulo que ele fala. Então faz parte do processo de maturidade espiritual deixar de atribuir o outro ao outro, né, o que na verdade nos pertence. Então, aí vem outro fator importante, né? Eu não sinto raiva porque um espírito obsessor me fez sentir raiva. E às vezes assim, a gente ouve muito esse tipo de confusão normal, né? Porque é um processo de conhecimento ainda, né? As pessoas chegam e falam, não, mas eu fiz isso porque eu estava sob influência. Aí a gente pensa, não, né? A influência só vai mexer com aquilo que tem dentro. Então, se eu tiver raiva dentro de mim, e acredite, eu tenho muita, né? Se um espírito me pegar nesse momento, ele vai intensificar o que eu tenho. Mas é eu tenho que colocar ordem, não é ele que influenciou. Eu dou sempre o exemplo bobo, simples, né? Mas, por exemplo, eu não gosto de carne de porco, até porque eu sou alérgica à carne de porco, né? Então, eu não suporto mesmo. Não tem obsessor do mundo que vai me fazer comer carne de porco. Eu não entendo, porque não vai rolar. Mas, se der uma carne de chocolate, é outra história. Aí eu posso falar, não, comi porque eu estava sob influência. Não, né? Porque eu tenho problemas com isso. Mas, enfim, né? Vamos assumir. Então, esses conteúdos, eles nos pertencem. A raiva que habita em mim precisa ser educada. O medo que habita em mim precisa ser educado. A tristeza precisa ser educada e todas as outras emoções. Então, todas as coisas inadequadas que eu faço é porque eu estou cedendo aos meus caprichos, aos meus desejos, ou seja, à minha vigilância. E ainda me deparo com a maldade dentro de mim, porque no Livro dos Espíritos, na questão 634, eles falam, né, que se expõe em Kardec. Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes.
Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele se torna o caminho mau. Sua peregrinação será mais longa. Se não houvesse montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. Se não houvesse rochedos, ele não saberia que existem corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência, e para isso é preciso que ele conheça o bem e o mal. Não há a união, e por isso há a união do espírito com o corpo, porque ele conhece as coisas. Entende? Ou seja, mas vocês percebem que em nenhum momento nessa situação não tem condenação dos espíritos se a gente entrar em contato com o que é o mal. Eu preciso entrar em contato com o mal para ter referência do que é o bem. Percebe? Ou seja, as coisas fazem parte de um sentido, né? Então, a maldade que existe em mim é consequência de escolhas que eu mesma fiz. Escolhas mal feitas, que me criaram vícios, hábitos, né, crenças, leis internas. Ou seja, agora eu tenho que colocar ordem nisso tudo. Né? Então, essas escolhas apenas fizeram minha peregrinação ser maior. Né? E pela maldade que existe em mim, eu começo, quando eu inicio o processo de autoconhecimento, a ter consciência do que é o mal e o que é o bem. Ou seja, passo a ter essas referências, que daí sim vão fazer com que as minhas novas escolhas sejam um pouco mais lúcidas. Né? Então, como eu falei, esse aqui é um tema complexo, né? Que abrange muita coisa dentro deles. Né? Então, eu não esgoto, mas fica o convite para que vocês leiam o capítulo. Né? São só, por incrível que pareça, os 2 capítulos juntos, gente, são 8 páginas. 8 páginas. Vocês têm noção do que? E parece que toda vez que eu leio, né, quem lê Hamed, parece que toda vez que a gente abre e lê, parece que mudaram as palavras de um novo texto ali, né? Parece que a gente lê de um jeito diferente, ou seja, a capacidade que esse espírito, né, tem realmente de sintetizar de uma maneira profunda, mas de uma maneira de fácil acesso, né, de fácil compreensão. Né? Mas é um texto assim, o livro inteiro é fantástico. Né? E aí, para finalizar, de verdade, eu gostaria de ler para vocês uma pequena poesia do Khalil Gibran, que retrata o processo de autoconhecimento e de transformação. Né? Então, caso eu já tenha lido, para vocês me desculpem, né, chama Deus, é porque eu nunca sei se eu li no domingo ou na terça, a gente fica meio perdido. Né? Mas essa poesia ela é de 1918 e ela fala assim, né? Nos tempos antigos, quando o primeiro palpitar de fala me chegou aos lábios, eu subi a montanha sagrada e falei para Deus, dizendo: Mestre, sou vosso escravo, tua vontade oculta é minha lei e eu te obedecerei para todo sempre. Mas Deus não me respondeu e como uma poderosa tempestade ele passou. Após 1000 anos, eu subi a montanha sagrada e novamente falei para Deus: Criador, eu sou tua criação. De barro me moldaste e a ti devo tudo que é meu. E Deus não me respondeu, e como 1000 asas velozes ele passou. Após 1000 anos, eu subi a montanha sagrada e falei novamente para Deus: Pai, eu sou teu filho. Com piedade e amor me deste a luz, e através do amor e da adoração herdarei teu reino. E Deus não me respondeu, e como a névoa que encobre as colinas distantes, ele passou. E após 1000 anos, eu subi a montanha sagrada e novamente falei para Deus: Meu Deus, minha meta e meu cumprimento. Eu sou teu ontem e tu és o meu amanhã. Eu sou tua raiz na terra e tu és minha flor no céu. E juntos crescemos diante da face do sol. Então Deus se inclinou sobre mim e nos meus ouvidos sussurrou palavras de doçura. E assim como o mar que envolve um riacho que corre para ele me envolveu. E quando eu desci para os vales e planícies, Deus também estava lá. Ou seja, eu estava fazendo as contas porque ele não fala no começo da poesia, quando começou os tempos antigos, quanto tempo ele levou para chegar nos tempos antigos até ter o primeiro palpitar de fala, né? Mas de lá para cá foram 3000 anos. Ou seja, isso aqui só dentro de uma poesia, mas mostra mais ou menos um tempo relativo do que mais ou menos nos aguarda. Né? Agora, a parte mais bonita para mim, dessa poesia, né, que quando ele desce, né, para os vales e planícies, ou seja, quando ele aprofunda dentro de si mesmo, Deus estava lá.
Entende? Ou seja, lá dentro dessa sombra que a gente tem tanto, que a gente define como uma coisa horrível, não quero olhar, o mundo tem um não, né? Deus está lá dentro também. Né? E quando a gente tiver essa sensação, esse sentido, né? Perceber verdadeiramente isso, a gente vai aprender a não julgar ninguém. Né? Porque Deus está todo dentro de cada sombra de cada ser humano. Entende? Então essa é a proposta. Mas fique com o convite, gente. Então, novamente, o livro Os Prazeres da Alma. Vamos lá. Então vamos fechando nossos olhos e vamos agradecendo a Deus por esse momento de estarmos juntos. Obrigada, Deus, por tantos escritores, tantos espíritos que nos auxiliam com oportunidades de reflexão, de aprendizado. Pedimos que o Senhor abençoe a todos eles. Esses amigos abnegáveis, persistentes, que nos acolhem, nos orientam, nos intuem. Nós somos profundamente gratos pela bondade, pela misericórdia, pela paciência que eles têm conosco. E também te agradecemos, Pai, pela nossa vida, pela oportunidade de estarmos aqui, existindo em grupo. E rogamos que a gente possa permanecer, encontrar dentro de nós forças em nós mesmos para continuarmos conectados a Ti, conectados ao Evangelho, ao Cristo, para que a gente possa fazer esse caminho, essa jornada com segurança, esperança e alegria. Que assim seja. Graças a Deus.